Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Rencontrer des familles, des femmes qui ont été accrochées par leurs seins ou bien qui ont eu des seins coupés, des familles qui ont perdu leur papa ou bien leur grand-mère qui ont été égorgées, qui ont été jetées dans des puits. O padre Charbel esteve na Síria entre 2019 e 2020. Ele transportou através deste país um ícone benzido pelo Papa Francisco e isso permitiu-lhe contactar com as populações, com as comunidades cristãs. Essa viagem levou ao encontro de pessoas, de famílias que foram vítimas da violência jihadista neste país. Agora, no final do mês de janeiro, há dias, portanto, o padre Charbel participou em França no encontro promovido pela Fundação AIS, o encontro promovido pelos nossos colegas franceses da Ajuda à Igreja que Sofre. O encontro chama-se A Noite das Testemunhas. O que ele viu e o que ele ouviu nessa viagem pela Síria e também pelo Iraque vai estar no centro do nosso programa de hoje, em que vamos contar, como habitualmente, com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Além da Síria e do Iraque, países onde os cristãos têm sido brutalmente perseguidos ao ponto de já se falar mesmo na possibilidade de erradicação desta comunidade religiosa na região do Médio Oriente. No programa de hoje, além destes países, eu dizia, nesta volta ao mundo que fazemos aqui para si todas as semanas ao longo de 50 minutos, nós vamos também até ao Mali, vamos até ao Iraque, vamos até Cuba, vamos ao Paquistão, vamos à Etiópia. São muitas razões para estar aí desse lado na nossa companhia. E vai ser mesmo pela Etiópia que nós vamos começar. Neste país têm-nos chegado relatos inquietantes de possíveis massacres de centenas de pessoas na região de Tigray, no norte deste país. Estamos a falar, portanto, da Etiópia. Massacres que, Catarina, também estarão a atingir elementos da comunidade cristã. Sim, é verdade. Portanto, são relatos de facto impressionantes, muito impressionantes e muito inquietantes, que nos apontam, como disse, para centenas de mortos. Mas é uma informação difícil de confirmar, pois não há praticamente comunicações, nem telefone, nem internet. Portanto, desde há algumas semanas que não é possível contactar com esta região. Regina Lins, diretora de projetos da Fundação AIS a nível internacional, tem estado a acompanhar esta questão e deu-nos mesmo alguns dados que nos ajudam a compreender um pouco melhor o que se estará a passar. Bom, na informação que ela disponibilizou, Catarina, e já vamos falar daqui a pouco dos massacres que terão ocorrido, a Regina procura explicar o porquê desta violência inusitada, de alguma forma, contra estas populações. Sim, esta violência aparentemente tem origem em questões políticas e não em conflitos de ordem religiosa. Portanto, estamos a falar na região de Tigré e diz-nos a nossa colega Regina Lins que tudo terá sido causado por umas eleições que deveriam ter sido adiadas por causa da pandemia do coronavírus, mas que as autoridades locais de um partido nacionalista, portanto a Frente Popular para a Libertação de Tigré, resolveram realizar de qualquer modo estas eleições. Portanto, em resposta a isto, o Governo Central enviou tropas para esta região e tudo terá acontecido nesta altura. Bom, a questão é de facto complexa, até porque também há relatos de que o exército da vizinha Eritreia está também envolvido nestes alegados massacres. Sim, isso também nos foi dito pela nossa colega Regina Lins, que teve acesso a relatos de pessoas aterrorizadas com tudo o que se estava a passar e que nem sequer aceitam revelar a sua identidade. Já sabemos que as comunicações são muito difíceis com esta região da Etiópia, onde alegadamente terão ocorrido então estes massacres das populações, falando-se mesmo, repito, em centenas de mortos, que incluem também padres e dirigentes da comunidade cristã local. Nessa informação que a nossa colega Regina Lins, que ela é diretora, repito, dos projetos da Fundação AIS e especialista nos assuntos relacionados com esta região de África, nesta informação eu dizia que mais se pode dizer, que mais se pode acrescentar aos nossos telespectadores
sobre o que se está a passar então em Tigray, na Etiópia. Bom, Paulo, eu tenho aqui comigo a informação da nossa colega, da Regina, e vou ler apenas uma pequena parte, mas que é demonstrativa do que se está a passar nesta região. Portanto, diz-nos a Regina que centenas de cidadãos estão a ser mortos nos conflitos na região de Tigré. Ninguém sabe ao certo o número de mortos, mas disseram-nos que há padres e líderes de igreja entre eles. Lojas, escolas, igrejas e conventos foram roubados e destruídos. Milhares de pessoas fugiram das suas casas. Muitos atravessaram a fronteira para o Sudão, mas outros procuraram refúgio em áreas remotas, nas montanhas, sem água e sem acesso à comida. É de facto alarmante o que se estará a passar nesta região. Há pouco eu referi que a própria Eritreia tinha enviado soldados para lá. Etiópia e Eritreia, que são dois países vizinhos, com uma longa fronteira comum, e que passaram décadas mesmo em guerra. Conflito que só terminou em 2018. Nós vamos agora ver uma reportagem precisamente nesta zona de fronteira entre estes dois países, entre a Etiópia e a Eritreia. Uma zona onde ainda são muito visíveis muitos vestígios desses tempos de conflito, onde as populações têm vindo a reaprender a viver sem o medo das bombas, sem o medo dos tiros, sem a morte. Uma zona onde, apesar de tudo isto, a Igreja está presente. Na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia, ainda hoje há minas e balas. Não há muita paz nesta região. Há muitos soldados por aqui. É uma região onde as pessoas ainda não estão estabelecidas ou tranquilas. Estão sempre preocupadas. Há muitas pessoas pobres que não têm o suficiente para comer. Há muitas famílias separadas, uma vez que esta é uma região fronteiriça. Não há muitas pessoas autossuficientes. O nosso maior desafio é a falta de transportes. Às vezes temos de percorrer até 25 quilómetros. Vamos a lugares muito isolados para visitar as pessoas. Os soldados eritreus dispararam contra o telhado durante a guerra. Ficou quase totalmente destruído. Agora já foi reparado e restaurado, mas esteve em ruínas durante algum tempo. Como é uma igreja nova, ainda não está terminada. A igreja também precisa de bancos. Estamos a usar secretárias de escola, mas precisamos de bancos adequados. O padre é o bom pastor. Ajude-o a cuidar do rebanho. Agora vamos até à Nigéria. Nos últimos programas nós temos falado aqui abundantemente de casos de pessoas sequestradas por grupos armados, por bandidos que no fundo pedem resgate em troca das vidas das pessoas que raptam. Bom, esta tem sido uma verdadeira epidemia, podemos usar essa expressão, uma verdadeira epidemia que está a atingir a Nigéria e que não deixa de facto ninguém de fora. A própria Igreja tem estado a ser vítima destes processos. Padres e até um bispo já foram raptados só nos últimos tempos. E algumas destas pessoas acabaram mesmo por ser assassinadas. Bom, trago aqui este tema, pois o arcebispo de Abuja disse que a Igreja não pode alinhar de todo com nesta situação que ele classifica, claro, de chantagem. Em declarações à Fundação AIS, Catarina, este bispo foi muito claro
neste propósito. Muito claro mesmo, Paulo. Portanto, pagar resgate seria o mesmo que colocar à venda os nossos padres. Foi a expressão usada por Dom Inácio Caigama, o arcebispo de Abuja, face a esta onda de raptos na Nigéria. Como disse há pouco, estas declarações vêm no seguimento de uma série de raptos de pessoas ligadas à Igreja, entre as quais, repito, um bispo. Sim, já era relativamente comum, digamos desta forma, a notícia de sequestro de padres na Nigéria, mas não de bispos. Portanto, isso aconteceu no final do ano passado, na Arquidiocese de Owerri. Portanto, Dom Moisés Chikwe esteve detido durante alguns dias, até ter sido libertado, mas antes dele houve ainda, como o Paulo referiu, o sequestro de alguns sacerdotes. Portanto, foi o caso dos padres Valentim Eziagu e Matthew Dajo. Ambos acabariam por ser libertados passado alguns dias, mas bem mais trágico foi o rapto já este ano, passado dia 15 de janeiro, do padre John Gabkan, da Diocese de Mina. Ele acabaria por ser assassinado ao fim de algumas horas. Esta onda de raptos por parte de bandos armados é apenas, digamos, uma das facetas da violência que tem vindo a atingir a Nigéria ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos. É preciso não esquecer que o norte do país tem sido palco de constantes ataques por parte de um grupo terrorista, o Boko Haram, que procura edificar nessa região mesmo um califado. Rapto de pessoas e ataques a aldeias e a igrejas são muito comuns, são uma prática comum deste grupo, o Boko Haram. E esta portanto, podemos classificar esta zona norte da Nigéria como uma zona de guerra, de certa forma. Os cristãos têm sido um dos alvos preferenciais dos terroristas. No entanto, apesar de todas estas ameaças, apesar deste risco, há quem vá para esta região para estar precisamente junto das populações, para as ajudar. É o caso das Irmãs de Nossa Senhora de Fátima, uma congregação inspirada em Fátima e que vamos encontrar então no norte da Nigéria. E estas irmãs gravaram mesmo uma mensagem precisamente para os benfeitores portugueses da Fundação AIS. We are an indigenous congregation of the Sisters of Our Lady of Fatima. Our role is to pray and pray for peace. We see ourselves as intercessors, and with what is happening in our country today, particularly in the northern part of the country, and it's affecting us everywhere, a lot of killings. Sometimes we call it political, but there are always some kind of a tune of religious. We now ask that our friends in Portugal, we ask that they remember us in prayer so that we, strengthened with the power of God, will be able to face the challenges of our time. We are meant to evangelize the people of the northern part of the country. And unless we are encouraged, unless we have a strong faith, we cannot do that. But my sisters and novices here are willing to face the challenges, even if it means to die. So it is our prayer that we remain faithful to God who has called us to be able to minister to our brothers and sisters in need in the northern part of Nigeria. Agora vamos até Cuba. Centenas de pessoas, na sua maioria católicos, escreveram uma carta aberta com críticas ao regime de Havana, dizendo que o país precisa, com urgência, de mudanças políticas. Para já, Catarina, uma observação. Publicar uma carta aberta com este teor, com críticas ao governo em Cuba, podemos dizer que é um ato de coragem. Sem dúvida alguma. Portanto, antes de mais, há que reconhecer que estas centenas de pessoas, que são na sua maioria, como o Paulo disse, católicos, revelaram de facto uma enorme coragem ao assumirem de forma aberta críticas tão fortes ao regime cubano. Muito bem, vamos então ver que críticas tão fortes é que foram apresentadas por estas centenas de pessoas, mais de 700, numa carta aberta. Em primeiro lugar, podemos dizer que há um pedido. É preciso haver mudanças
ao nível político. Sim, nesta carta aberta, que foi conhecida no passado dia 24 de janeiro, mas que tem vindo a recolher apoios na sociedade cubana, diz que se vive numa situação de colapso do modelo económico, político e social e que se exige, por isso, mudanças ao nível político, nomeadamente pondo-se fim ao autoritarismo. Os subscritores da Carta Aberta dizem que o sistema político em vigor desde a Revolução Comunista no final de 1950 já não é passível da reforma e fazem um retrato, digamos assim, pesado da vida em Cuba. Sim, portanto, lamentam a difícil situação económica em que se encontram as pessoas, em que se encontram as famílias, e chega-se mesmo a dizer que o próprio trabalho já não garante uma vida com dignidade, já não garante que as pessoas se libertem da pobreza. Portanto, ou seja, Paulo, mesmo quem trabalha continua pobre. Crise económica, escassez de bens, preços proibitivos e corrupção. Neste breve retrato da vida em Cuba, as autoridades não ficam, digamos assim, muito favorecidas. Não, até porque, segundo os autores desta carta aberta, perante o desmoronar da economia, a existência do mercado negro, da corrupção em quase todo o lado, há cada vez mais cubanos que se viram para a imigração. Bom, e isso é também objeto de crítica nesta carta aberta. Porque a imigração, como meio para melhorar a qualidade de vida, está também a afetar as famílias, separando as pessoas e provocando danos ao nível moral. Por exemplo, na carta diz-se que neste momento o anúncio de um bebê que irá nascer numa família deixou de ser um motivo de alegria, tornando-se de facto num motivo de preocupação e de incerteza. Entre as centenas de subscritores desta carta aberta estão, como já dissemos, muitos católicos, melhor dizendo, e alguns sacerdotes. É o caso de Fernando Galvez. Aos microfones da rádio e televisão Martí, ele explicou, de uma forma muito sucinta, porque é que foi publicado este manifesto. É preciso mudar, diz ele. La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga, ya está, basta ya, necesitamos un cambio. Estamos a falar de Cuba a propósito de uma carta aberta publicada recentemente em que se pedem medidas, mudanças políticas urgentes ao governo de Havana face ao descalabro da vida cotidiana, a pobreza, o elevado custo dos bens essenciais, a própria corrupção. Bom, este retrato pesado, como já aqui dissemos, não significa, no entanto, que a alegria contagiante que é tão comum, digamos assim, aos cubanos, se esteja, de alguma forma, a desvanecer. Mas é, de facto, um sinal de preocupação. Diana, uma catequista, enviou-nos uma mensagem no Natal. Uma mensagem que é também, digamos, um pedido de ajuda. Apesar dos sorrisos dela, apesar da alegria da juventude que ela apresenta nesta mensagem, neste vídeo que ela nos gravou, há aqui, claramente, um pedido de ajuda. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas, comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo,
que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Esta Navidad, dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Foi Diana, uma catequista, que nos falou da importância dos livros que a Fundação AIS tem dado à Igreja em Cuba. A distribuição destes livros, nomeadamente a Bíblia das Crianças, é um exemplo, Catarina, da ajuda que a Fundação AIS tem dado a este país, tem feito chegar a este país. Sem dúvida, e Diana disse mesmo que foi através destes livros destinados às crianças que começou a crescer espiritualmente. Portanto, a tal ponto que até decidiu tornar-se catequista. Isto diz bem, Paulo, da importância desta ajuda, desta distribuição de literatura religiosa em tantos países do mundo. Portanto, e é assim também que se constrói uma comunidade de fé. Mas deixe-me também informar os nossos telespectadores que a ajuda da Fundação AIS em Cuba vai muito para além disso. Portanto, a Fundação AIS apoia também projetos pastorais, procurando auxiliar a Igreja a cumprir a sua missão neste país do continente americano. Portanto, estamos a apoiar neste momento a formação de seminaristas, apoiamos até a construção de edifícios para a Igreja, o que em Cuba, dadas as restrições oficiais, tem um valor muito especial. Eu recordo, Catarina, que a 26 de janeiro de 2019, portanto há 2 anos, foi inaugurada a primeira Igreja Católica neste país, desde que teve início a Revolução Socialista em 1959. Exato, portanto, 50 anos depois, portanto, essa igreja que pertence à paróquia do Sagrado Coração de Jesus era sonhada há décadas pela comunidade local. Mas temos ainda mais 2 igrejas que estão em construção, uma na Arquidiocese de Havana e outra em Santiago de Cuba. E ambas estão a ser erguidas com o apoio da Fundação AIS, é de facto um apoio essencial. Inaugurar uma igreja num país que é oficialmente laico e que tem assumido ao longo do tempo uma enorme desconfiança face à igreja, face às religiões, nomeadamente o catolicismo, é algo, podemos dizer, de importante, de simbólico. Sem dúvida, Paulo, e é preciso lembrar que durante os 3 anos após a Revolução, portanto em 1959, o regime cubano expulsou ou mandou para a prisão centenas de sacerdotes e irmãs e nacionalizou as propriedades da Igreja. Portanto, as relações só começaram, de facto, a melhorar nos anos 80, com as visitas do Papa João Paulo II, mais tarde Bento XVI, em 2012, e já agora o Papa Francisco, em 2014. Bom, voltando ao livro das crianças, à Bíblia das Crianças, de que nos falou há pouco a catequista Diana, vou agora contar-vos uma história muito, muito bonita. A história da primeira Bíblia da vida de Rolando Oca. Rolando estava na catequese, era uma criança, portanto, mas havia uma enorme falta de meios, de material, digamos, de apoio. Faltava quase tudo. Eram aulas de catequese de alguma forma quase clandestinas. Até que um dia o padre, que dava a catequese, apareceu e sorridente com uma Bíblia para cada menino. Bom, talvez já estejam a adivinhar, era de facto a Bíblia das Crianças, editada pela Fundação AIS. Este pequeno livro foi de tal forma importante que mudou mesmo a vida de Rolando. Por causa desta Bíblia que o padre lhe deu nas aulas de catequese, ele decidiu que queria ser padre. Bom, em 2017, Rolando esteve em Portugal. Ele esteve em Fátima e contou-nos a sua história. Uma história, podemos dizer, Catarina, que só é mesmo possível, que só aconteceu graças aos benfeitores da Fundação AIS. Sim, claro. Portanto, a história do Padre Rolando só foi possível graças às generosidades dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo, evidentemente, que têm de facto permitido editar e oferecer este livrinho a milhões de crianças nos países mais pobres
do mundo, nos países onde a Igreja tem mais necessidades, em África, na Ásia, no Médio Oriente, mas também nos países mais pobres do continente americano. Portanto, esta história mostra-nos, de facto, como um simples livro pode mudar a vida, como a nossa ajuda, de facto, pode transformar a vida de tantas crianças em tantos países do mundo. Como é o caso de Cuba. Vamos então ver o padre Rolando Oca a contar a sua história, a história da sua primeira Bíblia. La iglesia de mi infancia es una iglesia que tiene muchas dificultades, que sufrió mucho, que tenía muchas limitaciones, pero era una iglesia muy entregada y muy alegre. Éramos un grupo muy pequeño de niños en la comunidad, pero que teníamos una catequista, como repito, muy entregada, muy fuerte, muy animada, muy alegre, que sufría por su fe, pero que la conservaba sobre todas las cosas. Nos hacía dibujos para que tuviéramos, nos enseñaba la fe con mucha dedicación, pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del niño. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita, la Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. Está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, um programa em que todas as semanas lhe trazemos até si o que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito às questões da liberdade religiosa e à perseguição aos cristãos. Sou Paulo Aire, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Agora vamos até ao Paquistão, onde os direitos dos cristãos continuam a ser alvo de ataque. Desta vez, Catarina, a notícia é de que o Senado chumbou mudanças na lei que visava a proteção das crianças. E este chumbo ocorreu praticamente na mesma altura em que se soube do caso de uma enfermeira cristã que foi violentamente agredida num hospital por causa de uma acusação de blasfémia. Sim, é sintomático de facto. Portanto, o Senado do Paquistão rejeitou fazer qualquer tipo de alteração na lei que protege as minorias religiosas apenas dias depois desta enfermeira cristã ter sido violentamente agredida no hospital, em Sobrados, no seguimento, como o Paulo disse, de uma acusação de blasfémia. Bom, mas o que é que aconteceu exatamente então com essa enfermeira? Bom, ela foi arrastada pelo chão do hospital, foi espancada, foi amarrada e torturada durante horas até a polícia ter chegado e a ter levado sob custódia. Nazir Gil foi acusada de blasfémia no passado dia 28 de janeiro por ter usado, alegadamente, palavras depreciativas para com o profeta. Este grave incidente, é preciso dizer, foi de imediato condenado pelas autoridades e mesmo pelos líderes religiosos muçulmanos. Todos manifestaram a sua repulsa pelo que aconteceu com a enfermeira cristã. No entanto, este episódio é também revelador deste clima de intolerância que prevalece na sociedade paquistanesa face às minorias religiosas. Exato, que ocorreu apenas 4 dias antes do Senado não ter permitido que se efetuasse qualquer alteração na lei que protege as minorias, nomeadamente os cristãos e os hindus. O Senado, portanto, rejeitou alterar a lei. Mas rejeitou porquê? Quais é que foram os argumentos, os principais argumentos usados para isso? Bom, Paulo, a rejeição deste projeto de lei baseou-se no argumento de que as minorias religiosas já gozam de uma ampla liberdade religiosa no Paquistão. Portanto, este foi o principal argumento, tendo havido mesmo quem afirmasse, como por exemplo o líder do partido político islamita Jamaat-e-Islami, que a tentativa da mudança da lei se devia apenas a uma agenda de organizações não governamentais. Para Joel Amir Suatra, um destacado dirigente político cristão e antigo membro do governo provincial do Punjab, este chumbo do Senado revela a fragilidade em que se encontram as comunidades religiosas minoritárias no Paquistão. Fortunately, the bill for protection of religious minorities has been rejected by the Senate.
the upper house of legislation in Pakistan. It's really very unfortunate that Christian, we are pioneers of Pakistan. And here in Pakistan, 98% of population exists on Muslim majority. And there is no tolerance for religious minorities. We are only 2%, including Christian, including Hindus, Parsis, and Sikhs. After 7 decades, you can see, you can analyze that there is no tolerance, there is no respect for religious minorities, especially for Christian in Pakistan. On your behalf, on your TV, those who are watching, it is my request from from Pakistan, that please keep us in your prayer, that may Jesus Christ save our lives. Perseguidos, violentados e humilhados. Em 3 palavras, fazemos um retrato muito aproximado do que é a vida, do que é o dia a dia para milhões de cristãos no Paquistão. José Villalón, o nosso colega da Fundação AIS em Espanha, esteve recentemente neste país e nós pedimos-lhe que nos fizesse um retrato breve do que de mais importante ele viu e ouviu nesta viagem ao Paquistão. E agora vamos a ver este retrato, um breve retrato do sofrimento dos cristãos neste país por José Villalón. Saludos compañeros de AIS en Portugal y saludos también a todos los benefactores. Mi nombre es Josué Villalón, compañero de ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y acabo de regresar. Recientemente he estado en Pakistán visitando a la comunidad cristiana que vive allí. Los cristianos en Pakistán son una minoría muy pequeña, de solo el 2% de la población, apenas 4 millones de personas, en todo un país que pues, es uno de los más poblados del mundo, con más de 190 millones de habitantes. Los cristianos ocupan las clases más bajas de la sociedad y ocupan puestos de trabajo de servidumbre, por ejemplo en el campo, también fabricando ladrillos, y hay una concepción de ellos como si los cristianos fueran pues ciudadanos de segunda categoría, gente con poca educación, gente que pues eso sirve para los trabajos más humildes. Y no obstante, a pesar de todo esto, la Iglesia está haciendo una labor por la educación enorme en todo el país, con multitud de colegios, institutos, universidades, algunos de los más prestigiosos del país. Y además de esto, la Iglesia está trabajando en la promoción de la propia comunidad cristiana, tratando de que los cristianos pues tengan mejor educación, puedan acceder a puestos de trabajo mejores y romper pues con esta idea de marginación que hay sobre ellos. Además de esto, los cristianos en Pakistán están perseguidos, sobre todo por los grupos de corte yihadista talibán, por los integristas radicales musulmanes. Ha habido atentados en las iglesias, ha habido secuestros, asesinatos de personas, pues porque no quieren que haya otra religión que no sea el Islam en el país. Y también están muy amenazados los cristianos en Pakistán por la llamada ley de la blasfemia. Es una ley recogida en el Código Penal de Pakistán que condena a muerte a todo aquel que habla en contra del Corán o en contra de Mahoma. Esta ley se utiliza de forma arbitraria para acusar a cualquier persona pues por cualquier motivo y no es por motivo religioso. Los cristianos son uno de los objetivos de esta ley. Muchos han sido acusados falsamente de eso, pues de haber hablado en contra del Corán, y la mayor parte de los casos, en muchos de los casos, ni siquiera se llega a juicio, sino que los acusados son asesinados en la calle, se levantan protestas contra ellos. Agora vamos ao encontro do nosso colega, do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que hoje nos vai falar da Igreja Católica em Myanmar, numa altura em que o país está no centro das atenções do mundo por causa de um golpe militar. Um tema que, até pela sua proximidade geográfica, está a ser seguido com muita atenção nesta diocese de Macau, na China. Os militares voltaram a tomar o poder em Myanmar, antiga Birmânia, e prenderam a atual líder eleita do país, Aung San Suu Kyi, e todo o seu governo. Esta é uma situação que está a causar grande consternação e críticas em todo o mundo.
sendo que os birmaneses vivem hoje uma situação de algum calafrio, uma vez que temem que o país volte novamente a ser liderado por uma junta militar e que volte a sofrer sanções, e com isso os birmaneses veem a sua qualidade de vida, uma vez que isto tem implicações a nível económico, comercial e, posteriormente, social. Até ao momento, a Santa Sé ainda não se pronunciou oficialmente, mas sabemos que os católicos em Myanmar estão a viver, também eles, obviamente, um momento de grande tensão, embora tenham grande esperança que, com a ajuda também da sua fé, esta seja uma situação que não se vai prolongar no tempo e vai ser resolvida a breve trecho. Lembramos que em 2017 o Papa Francisco visitou Myanmar e o Bangladesh. Na altura, o Semanário Católico de Macau, o Clarim, falou com um seminarista dominicano natural da Birmânia, que aqui estava a estudar no Seminário de São José, e que mostrou um grande contentamento pela visita do Papa Francisco ao país, sendo que também na altura o Papa Francisco não falou abertamente com as autoridades de Myanmar, porque havia a perseguição aos Rohingya, o que era um ponto bastante sensível na altura, e também o Papa Francisco ia visitar o Bangladesh, país para onde os Rohingya estavam a querer fugir e o Bangladesh não o estava a querer aceitar, muito deles indo depois para a Tailândia. É uma situação que temos que ter em conta, é um xadrez político e diplomático bastante complexo, e aqui ficamos também de Macau a acompanhar este caso, que poderemos voltar a falar nele nos próximos dias. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas deixe ficar por aí, porque depois de um breve intervalo nós vamos falar de outros temas importantes, como a nossa campanha da AIS para a libertação dos presos de consciência, dos cristãos detidos por causa da sua fé. Vamos falar também do testemunho de um padre maronita sobre a perseguição aos cristãos no Iraque e na Síria, e vamos escutar também a mensagem do Papa para este mês de fevereiro, uma mensagem sobre a violência, e de alerta sobre a violência sobre as mulheres. Tudo temas que fazem parte do trabalho da Fundação AIS no mundo. Deixe ficar por aí, nós voltamos mesmo depois de um breve intervalo. A Fundação AIS é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-ais.pt e faça o seu donativo. fundação-ais.pt. Faça o bem ainda hoje. Depend on our decisions, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, my ultimate end.
There's power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo White e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Na semana passada contámos aqui a história de uma religiosa, uma irmã franciscana, que está sequestrada desde há 4 anos no Mali. Foi sequestrada por terroristas fez no domingo, dia 7 de fevereiro, precisamente 4 anos. A irmã Glória Narvaez Argotti é também um símbolo. Ela representa, de alguma forma, todos os cristãos que estão presos, todos os padres, os catequistas, as religiosas que estão privados, de alguma maneira, da sua liberdade por causa da sua fé. Em novembro do ano passado, a Fundação AIS lançou, a propósito disto, uma campanha. Libertem os prisioneiros. A ideia foi, Catarina, sensibilizar a opinião pública para esta realidade tantas vezes ignorada pela esmagadora maioria das pessoas. Precisamente, Paulo. Portanto, é preciso, de facto, chamarmos a atenção da opinião pública para este drama que é tantas vezes ignorado, desta prisão injusta em vários países, de homens e mulheres que estão privados da sua liberdade apenas porque são cristãos. Portanto, todos os cristãos detidos por causa da sua fé são, de facto, vítimas da perseguição religiosa, são vítimas do terrorismo, são vítimas, como é o caso da irmã Glória, que falámos hoje, mas também são vítimas de governos despóticos, de gente sem escrúpulos e até de inveja e da má-fé de vizinhos ou de colegas. Para a Fundação AIS é preciso que a sociedade não se esqueça destes presos de consciência. Eles precisam de nós, eles, no fundo, precisam das nossas orações e precisam que nos mobilizemos para a sua própria libertação. Libertar os prisioneiros é o nome, então, desta campanha da Fundação AIS. Mayra Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalógio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, 1147. Na Eritreia, as estimativas na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer. A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação AIS apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros, que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis. A necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. No início do programa vimos um padre a falar do martírio de cristãos.
de pais e avós e mulheres torturados e violentados. Este padre foi convidado pelos nossos colegas franceses da Fundação AIS, que organizaram em janeiro, uma vez mais, a Noite das Testemunhas, uma iniciativa em que se procura dar voz precisamente a elementos ligados à Igreja perseguida no mundo. Desta vez, um dos convidados principais foi o padre que vimos no arranque do programa. Trata-se, Catarina, de um padre maronita. Sim, é o padre Charbel Eid Rizkallah, de 41 anos de idade e que é o coordenador das iniciativas da Fundação AIS no Médio Oriente. Este sacerdote falou sobre a situação terrível em que se encontram as comunidades cristãs, especialmente na Síria e no Iraque. Mas ele esteve envolvido numa iniciativa muito, muito especial. É verdade, Paulo. Portanto, o padre Charbel viajou pela Síria entre 2019 e 2020, transportando um ícone que foi benzido pelo Papa Francisco, e foi também durante essa viagem, no encontro com as comunidades cristãs, que este sacerdote maronita ficou a conhecer histórias, ficou a conhecer os anseios, as dificuldades e os dramas do povo sírio. Os nossos colegas da família cristã francesa falaram com o padre Charbel na Basílica do Sagrado Coração, em Montmartre, onde teve lugar precisamente a Noite das Testemunhas. Rencontrer des familles, des femmes qui ont été accrochées par leurs seins ou bien qui ont eu des seins coupés, des familles qui ont perdu leur papa ou bien leur grand-mère, qui ont été égorgées, qui ont été jetées dans des puits. Est-ce que vous n'êtes pas révolté contre Jésus? Et c'était toujours la réponse. On adore Jésus, on l'aime beaucoup parce qu'on est là, on est toujours en famille, on respire, on est vivant et on continue à vraiment témoigner pour cette espérance et pour l'amour de notre Seigneur. L'icône Notre-Dame des douleurs et consolatrice du peuple syrien a apporté beaucoup de fruits d'espérance. On a incarné la douleur de ce peuple. Elle était vraiment une icône consolatrice. Je participe à la nuit de témoins pour sensibiliser les gens que la situation est toujours alarmante dans le Moyen-Orient et il ne faut pas s'habituer au langage de la guerre. La guerre est toujours là et il faut critiquer cette situation. Et je suis là pour dire aux gens que les chrétiens d'Orient ont besoin de vous. Ils ont été 1,5 million. Maintenant, il faut compter 90 000 chrétiens qui restent. C'est une hémorragie sans fin. Je prie pour eux. Je serai en union de prière avec le peuple irakien parce que c'est un peuple qui a donné beaucoup et qui continue à souffrir. Et c'est un exemple pour moi d'espérance et de foi. Les chrétiens d'Orient ont un message à transmettre aux chrétiens d'Occident. Revenez-vous vers le Seigneur, il est temps de se convertir, il est temps de s'affirmer en tant que chrétien. N'ayez pas peur de dire que je suis chrétien, même si ça dérange. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'être un exemple d'une famille en union, d'une famille en unité. Bien sûr, surtout les chrétiens orientaux qui ont été chassés de leur pays et qui sont maintenant en Occident, je pense, pour moi, en tant que prêtre, c'est la nouvelle levure pour le monde occidental et j'espère bien pour l'avenir des chrétiens d'Occident grâce aux chrétiens d'Orient. O padre Charbel vai estar também no Iraque a acompanhar a visita do Papa Francisco. Uma visita que irá certamente lembrar ao mundo, Catarina, que como os cristãos têm sofrido tanto nos últimos anos
nesta região do globo. Sem dúvida, Paulo, portanto, a visita do Santo Padre vai fazer com que o mundo olhe com mais atenção para os problemas da comunidade cristã no Iraque, mas também nesta região, no Médio Oriente. Portanto, e são muitos os problemas e dificuldades, como temos vindo a demonstrar aqui no nosso programa ao longo das últimas semanas. Falando do Iraque, há um enorme trabalho a fazer para que os cristãos regressem às terras que historicamente lhes pertencem e de onde tiveram de fugir durante os tempos em que esta região foi ocupada pelos jihadistas do Daesh, o Estado Islâmico. Exato, é preciso ainda reconstruir a planície do Nínive, é preciso reconstruir as casas, igrejas, aldeias, infraestruturas, portanto, mas é preciso, Paulo, acima de tudo, reconstruir também a confiança das pessoas para que os cristãos iraquianos possam então regressar às suas terras finalmente. Bom, e como o padre Charbel, que vimos há pouco, também Dom Luís Sacco vai acompanhar seguramente a visita do Santo Padre ao Iraque, agendada para os dias de 5 a 8 de março. O Cardeal Sacco é uma das figuras, é a figura principal, podemos dizê-lo, da Igreja Católica neste país e tem sido também uma figura-chave para o desenvolvimento dos projetos que estão a decorrer neste país e que contam com a chancela, com a ajuda essencial da Fundação AIS. E Dom Luís Sacco não perde uma ocasião para agradecer essa ajuda, que tem sido absolutamente vital para a sobrevivência da comunidade cristã no Iraque. Whenever you want. I am very thankful for what Turkey Note is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, in note, suffering. And they did a lot for us, helping for foods, for housing, for education, and therefore there is 500,000 Christians still in Iran, 1 million left, and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of Christians will come, and then there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. Falamos do Papa Francisco, que vai estar no Iraque no início do mês de março. Bom, daqui a cerca de 3 semanas. E por falar no Santo Padre, vamos ver a mensagem que ele nos enviou este mês de fevereiro, no chamado Vídeo do Papa. Uma mensagem que é também um alerta para a violência contra as mulheres, uma realidade infelizmente muito comum e que, Catarina, não podemos ignorar. Não podemos, de facto, de forma alguma ignorar toda a violência que continua a acontecer todos os dias em tantos países do mundo contra as mulheres. Portanto, na mensagem, o Papa diz que é impressionante o número de mulheres que são vítimas de violência, que são vítimas de algum tipo de violência. E classifica essa violência como cobardia e uma degradação para toda a humanidade. Exato, e como nos diz o Papa, não podemos olhar para o outro lado e fingir que não sabemos ou fingir que não é connosco. Bom, vamos já ver então o Papa nesta mensagem para o mês de fevereiro, mas antes e apenas para ajudar a contextualizar esta questão da violência sobre as mulheres, podemos dizer, Catarina, e estou a pensar em números recentes divulgados pelas Nações Unidas, pela ONU, que esta é mesmo uma realidade chocante. É chocante mesmo, Paulo. Portanto, segundo estes dados das Nações Unidas e que reportam novembro do ano passado, todos os dias 137 mulheres são mortas por alguém da sua própria família. Portanto, as mulheres adultas representam quase metade das vítimas do tráfico de pessoas em todo o mundo e, a nível global, 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. Violência sobre as mulheres, uma realidade que não podemos ignorar. Quem o diz? É o Papa Francisco. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son
una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. E com este alerta do Papa Francisco para a violência sobre as mulheres, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa Igreja no Mundo. Quero agradecer a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, uma vez mais connosco, assim como de todas as pessoas que nos ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto assim já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.